Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, Romanos capítulo 4, versículo 25. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série QR Code da Salvação. E eu já expliquei na semana passada que QR Code é uma abreviação de resposta rápida, né, de código de resposta rápida. Eu fiz essa ligação entre a resposta rápida, quando o homem transgride, Deus tem uma resposta rápida para a salvação de toda a humanidade. E nós só podemos compreender esta resposta, assim como o QR Code, quando nós chegamos um smartphone, um tablet para escanear o código, o Espírito Santo nos habilita para escanear esse código de salvação, porque é só Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, Ele que nos habilita para fazermos essa leitura. Isso a gente vê lá em João capítulo 16, versículo 8. Agora, Romanos capítulo 4, versículo 25, não sei se vai estar aqui já. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém? Vamos todo mundo junto? Acordado, desperto, amém? Vamos fazer uma leitura assim uníssona, todo mundo junto desse texto? Vamos lá. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos capítulo 4, versículo 25. Semana passada, nós falamos aqui sobre os aspectos da salvação. São dentro da resposta de Deus para a humanidade, a salvação. Dentro da salvação existem 4 aspectos muito explícitos na Bíblia. São eles redenção, justificação, regeneração e santificação. Cada um destes tem um lugar específico, é um processo. A salvação é um processo, não é um processo cronológico, mas é um processo lógico, que alcança uma meta proposta por Deus e necessita desses 4 aspectos para o entendimento sobre a salvação. E muitas vezes nós negligenciamos isso. E a semana passada nós falamos sobre o primeiro aspecto, que é o da redenção. Falamos aqui sobre a redenção, falamos sobre o Redentor. Quem não participou da ministração da semana passada, ela já está disponível no nosso canal M9 Internacional no YouTube. Você pode acessar e assisti-lo, para fortalecer o seu entendimento a respeito da redenção. E hoje, conforme foi anunciado, nós vamos falar sobre este outro aspecto da salvação, que é a justificação. E, na verdade, irmãos, essa é uma questão extremamente importante. A justificação é uma questão extremamente importante. No livro de Jó tem 3 referências a este ponto. Assim, são questionamentos. Na verdade, há uma questão muito séria e muito importante no contexto bíblico, e a gente vê isso no livro de Jó, capítulo 4, versículo 17. Seria, porventura, o mortal justo diante de Deus? Seria, acaso, o homem puro diante do seu Criador? Essa é uma pergunta filosófica, essa é uma pergunta teológica, essa é uma pergunta existencial. Mas ela está muito clara no capítulo 4, versículo 17, também no capítulo 9, versículo 2. Na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Novamente a pergunta se repete. Capítulo 25, versículo 4. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Capítulo 25, versículo 4, né? O salmista, no Salmo 143, versículo 2, o salmista diz: mas não leves o teu servo a julgamento,
pois ninguém é justo diante de ti. E esse questionamento e esta afirmação do salmista, os questionamentos do livro de Jó e esta afirmação do salmista no Salmo 143, né? Não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O que é justo? O que significa ser justo? A palavra justo tem a ver com reto, íntegro, pleno, inteiro. Quando o homem é justo? Quando a imagem e semelhança de Deus é refletida nele, é vista nele. A única maneira de sermos achados justos é no nosso modo original, no modelo original. Quando o homem se perde, perde-se também a sua inteireza, a sua retidão, a sua plenitude. Então, desde o Éden até os nossos dias, e seguramente até a volta de nosso Senhor Jesus, os homens estão pela metade, estão desfalcados, estão prejudicados. Essa inteireza, essa retidão, essa plenitude só vem para o homem, só é vista no homem novamente, pelo que nós também presenciamos na sua primeira afirmação sobre justiça, sobre crença, que está registrado no livro de Gênesis, capítulo 15, quando Abraão, na sua conversa com Deus, na sua fala com Deus, Deus propõe para ele, primeiro ele questiona Deus sobre tudo que Deus estava falando para ele, que ele seria pai de uma grande nação, de nações, e seria pai de multidões, e ele não tinha nenhum filho. Então há um questionamento, uma conversa entre Abraão e Deus, e ele expõe isso para Deus. E Deus disse para Abraão que das entranhas dele, ou seja, da genética dele mesmo, ele geraria um filho. E a palavra de Deus disse que Abraão creu. Olha o que está registrado em Gênesis 15, versículo 1 ao versículo 6. Nós não vamos ler todo, mas só a partezinha. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E é esta a sensação bíblica, e é esta passagem bíblica que faz uma interligação, uma conexão com todas as outras passagens pertinentes à justiça e à fé. Se você abrir a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, você vai encontrar lá a afirmativa dizendo que o justo viverá pela fé. Diga comigo, o justo viverá pela fé. Vamos falar a frase toda completa de uma vez, irmãos? O justo viverá pela fé. Amém? Esta é a proposta da palavra do Senhor que está em Abacuque capítulo 2, versículo 4. Então, neste sentido da justiça pela fé, nós vamos aqui hoje ver esse significado, a sua importância, o processo e a sua aplicação. Estou falando da justificação. E é isto que é importante para nós. Primeiro temos o conceito. Esse conceito de justificação para nós, aqui da nossa cultura, é meio complicado, porque nós não temos uma cultura de escravos, essa cultura, ainda que seja lida, seja estudada, nós não temos assim muito próximo. É evidente que existe aí algumas atividades, né, de escravidão no meio trabalhista e em alguns segmentos ainda existe isso, claramente. Mas esse conceito, diante da sociedade, é meio que distante. Então, qual é o sentido de justificação que mais se aproxima da nossa realidade? Seria um indivíduo que contrai uma enorme dívida, ele precisa de penhorar seus negócios todos, ele fica complicado, seu nome fica processado, vai para o Serasa, para o SPC, e a vida dele complica toda.
E então, na demanda judicial, ele está ali naquela confusão toda, com o seu nome bagunçado, não tem recurso, os seus bens penhorados, e aí? Alguém resolve pagar a dívida dele. Vai lá e paga a dívida dele. Esse é um resgate. No momento que a dívida é paga, o que acontece? Ele precisa agora correr atrás para que o comprovante de pagamento seja visto pelo órgão competente e este órgão emita uma certidão negativa. E ao emitir essa certidão negativa, vai dizer para quem quer que seja que este indivíduo está regularizado. Então, a emissão da certidão negativa de protestos, o que ela vai mostrar? Que o indivíduo está com o nome corretíssimo, ele está limpo, não há nenhuma pendenga no nome dele. Então, isso é mais o que se aproxima mais para a nossa cultura, para o nosso entendimento, seria isso. A justificação é justamente isto que ocorre dentro do aspecto do conceito bíblico, só que o conceito bíblico está falando da nossa alma, está falando do nosso espírito e também está falando do nosso corpo. A palavra para justificação oriunda deste estudo é do latim justificare, que quer dizer tornar justo, ou dicaio, que é a palavra. Na verdade, essa palavra está 39 vezes mencionada no Novo Testamento, e das 39 vezes, 29 são ditas pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo que usa o substantivo dicasius, e essa palavra que é a palavra justificação. No hebraico também o seu significado é este, de inocentar, de tornar o indivíduo justo. Romanos capítulo 4, versículo 25, nós já falamos aqui, entregue a morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Olha o texto de Romanos capítulo 5, versículo 18. Nós vamos ler bastante versículo, tá? É um estudo da palavra. Romanos capítulo 5, versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. A minha encrenca sempre foi essa. Nos meus estudos da Bíblia, eu falava, poxa, um cara peca e aí a gente se lasca todo mundo entra no mesmo balaio. Por quê? Eu não tenho nada a ver com Adão, e ele faz a besteira dele lá e eu entro na jogada. Mas só que tem a ver sim, porque eu sou filho dele. Quando um pai transgride, quando um pai comete alguma coisa, toda a sua família está envolvida. O ensinamento daquele pai, mesmo que não seja com palavras, mas as ações, ensinam muito mais do que as palavras. Este filho, ele está debaixo desta governança paternal. Então nós fomos colocados nesse balaio de transgressão. Por um homem só entrou a transgressão, mas aí a palavra do Senhor está dizendo que também um só ato de justiça. Deus é maravilhoso, porque Ele deu essa oportunidade. Se por um homem entra a transgressão, por um ato de justiça de um só homem, também entra a justificação para todos os homens. Justificação na Bíblia, poderíamos assim simplificar, que é o oposto da incriminação. O indivíduo é incriminado ou o indivíduo é justificado. A justificação pela fé, irmãos, é uma doutrina tão poderosa, tão fundamental, que na Reforma Protestante ela foi, assim, coluna basilar, ela foi um fundamento principal da Reforma Protestante, porque até então havia muitas discussões e muitas críticas como que estava sendo anunciado a salvação. Haviam
as indulgências, e havia uma série de tarefas e de sacrifícios físicos, financeiros, que o povo deveria apresentar-se diante da igreja, diante dos sacerdotes, para que isso pudesse trazer a salvação. Alguém chegou a dizer que quando o barulho da moeda caindo no gasofilácio, na caixa, a alma era salva. Quer dizer, perverteu-se o caminho, perverteu-se a proposta, né? Então, na reforma protestante, um dos pontos fundamentais foi isso. Evidentemente que mesmo com a reforma protestante, mesmo que com as igrejas que nasciam desta construção nova, há muitos se perderam ao longo do caminho. Se for fazer hoje uma nova reforma, meu Deus do céu, né? Não vão ser só 95 teses, vai ser aí milhares de teses, porque existem aí milhares de transgressões ou desvios de conduta da igreja, seja ela evangélica ou católica, não importa, por conta das crises, né, do homem, essas coisas ruins acontecem diariamente. Então, essa doutrina, ela é fundamental desde sempre, e na reforma foi colocada de maneira mais enfática. O que você precisa, Romanos capítulo 5, versículo 18 ao 20, o que diz, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. O que quer dizer isso, irmãos? A lei foi dada para que a transgressão fosse evidenciada. Essa transgressão precisava ser ressaltada, precisava ser visível. As pessoas precisavam... Então, a lei, ela veio para mostrar o caráter transgressor. Porque Deus, desde a sua aplicação da lei, eu já disse isso aqui várias vezes, a lei, ela não foi aplicada a bel prazer de Deus, ela não foi aplicada pelo achismo de Deus, porque Deus falou, eu sou Deus e vou aplicar essa lei. Toda lei tem como finalidade beneficiar o homem e colocar o homem no devido lugar. Só que desde a aplicação inicial da lei, desde a declaração, da afirmação de Deus a esse respeito, Deus já sabia por antecipação que o homem não cumpriria a lei da maneira correta. Mas ela era necessária para que, vendo a lei, o homem pudesse ver a sua limitação, a sua mediocridade, e que percebesse que não poderia cumprir a lei tal como ela exige. Mas ao ser evidenciada, ressaltada, a lei promove o que desde o início foi proposto, a porta da graça. Quando eu vejo a lei, eu entendo a minha limitação, o meu fracasso, a minha pobreza, a minha incapacidade de cumprir a lei. Por isso que o primeiro casal, transgrediu assim, aparentemente muito rápido. Nós não sabemos quantos anos da criação até a queda, né? Nós vamos considerar um tempo razoável. O certo é que eles caíram, eles transgrediram, eles não conseguiram manter-se inteiros, plenos, retos, justos. E a lei foi necessária, porque quando eu tenho uma placa obrigatória, uma placa indicativa, quando eu vejo quando você vai numa repartição pública, está lá uma plaquinha que o desacato ao funcionário público dá X meses de cadeia. Eu ainda não vi uma placa dizendo que um desacato ao cidadão, por parte do funcionário, daria também um X meses de cadeia. Mas isso é outra coisa para outra hora, não é? A verdade é que quando nós tomamos consciência da lei, nós também tomamos consciência da nossa limitação. Nós tomamos consciência da nossa incapacidade. Então, quando eu olho para a lei, eu vejo que eu estou, e quando nós olhamos
não como indivíduos, mas como humanidade, a coletividade. Nós estamos vendo que a coletividade está transgredindo absurdamente contra os princípios, as leis de Deus. Nós estamos vendo, assim, coisas, irmãos, inomináveis mesmo. Nós estamos vendo coisas terríveis acontecendo na face da terra. Essas coisas, elas são chamadas de o transbordar do pecado, a abundância do pecado. Mas ainda bem que a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, é essa a proposta de Deus. Amém? Nessa condição, o ser humano não tinha condições alguma de preencher os requisitos exigidos por Deus. Nós não tínhamos a menor possibilidade de cumprir a justiça divina. Então, por que a lei foi dada? Foi dada justamente para isso, eu já acabei de dizer, para ver a nossa incapacidade. Nós continuaríamos transgredindo, nós continuaríamos falhando. E se não houvesse lei, nós sentiríamos as consequências de quebrar os princípios. É como enfiar o dedo numa tomada. Não tem nenhuma plaquinha ali. E eu coloco o dedinho ali, o que vai acontecer? Vou levar um choque. Se eu levo um choque, é uma consequência da minha transgressão. Então, não importa se tem uma placa dizendo não, mas a lei por si, ela está implícita. Ela está ali dentro daquilo que eu vou receber em troca ao quebrar aquilo ali. Então, neste particular, irmãos, nós seríamos incapazes de preencher os requisitos da justiça divina. Então, uma das coisas que eu preciso prestar bastante atenção é que, além do perdão do pecado, a justificação declara claramente que as reivindicações da lei são satisfeitas diante de Deus. A justificação, além do perdão, ela declara que as reivindicações da lei de Deus são cumpridas. Este é um aspecto fundamental. A justiça de Deus, ela é perfeita. Olha o que diz o texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 e 31. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Deus, como eu já disse antes, criou o homem justo, íntegro, inteiro, completo, pleno, e a transgressão provocou o que o texto diz: todavia, não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem, nem sequer um. Já pensou que declaração doída, irmãos? Não há nenhum justo, nenhum sequer que pratique o bem. Todos transgrediram, todos quebraram princípios, e esta é uma situação extremamente desagradável. O apóstolo, aliás, o salmista no capítulo 14, o Salmo 14, versículo 3, todos se desviaram igualmente, se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. A confirmação do texto anterior. Ainda, Salmo 143, versículo 2. Mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. São afirmações, são asseverações bíblicas que mostram que o homem transgrediu, que a desobediência do homem é absolutamente terrível, provocativa, e que este homem precisa de uma solução. Então, na semana passada nós falamos sobre redenção, sobre o Redentor. Fomos levados escravos, fomos levados empenhorados e estávamos debaixo de um jugo terrível. Vem o resgatador, o Redentor, o parente resgatador e nos resgata, ou seja, paga o preço do resgate.
Então, éramos escravos, estávamos sob o domínio das trevas, do Deus desse século, sob o flagelo deste Senhor terrível. O que Deus faz? Ele paga o preço. Que preço foi esse? Foi o diabo que estabeleceu esse preço? Não, foi o próprio Deus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus, sendo ele justo, inteiro, pleno, correto, digno, ele não ia quebrar o seu princípio, ele ia cumprir o seu princípio. Então precisava que este resgate fosse pago. E assim ele foi pago. Cristo, Filho de Deus, reto, justo, pleno, ele pagou o preço, ele assumiu essa dívida no nosso lugar. Então nós fomos agora resgatados. Então, nós temos aqui um exemplo disso no livro de Lucas. Nós temos uma declaração aqui no livro de Lucas, capítulo 10, capítulo 18, versículo 10 ao 14. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O que esse texto está dizendo? E Jesus ensinou que o homem é declarado justo diante de Deus, não por obras, mas por fé. Quando o pecador gritava da sua transgressão, do seu pecado, e o fariseu, o hipócrita, fazendo a sua oração pública, dizendo que tinha feito isso, tinha feito aquilo outro. O Senhor contradiz isso, o Senhor contraria essa afirmação desse indivíduo, dizendo que não é por obras, mas por fé. Outra situação está registrada em Lucas capítulo 23, quando os dois ladrões estão um de um lado e outro de Jesus na crucificação, e o ladrão da direita diz a Jesus, ele reconhece a sua transgressão, ele fala que eles mereciam estar ali, mas aquele homem, ou seja, apontando para Jesus, dizia que ele não merecia. E ele olha para Jesus e diz para Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ou seja, ele declara por fé, ele aceita, ele acredita que Jesus é rei. Lembra-te de mim quando estiver no teu reino. É uma declaração pública, é uma profissão pública de fé no rei Jesus. Quando nós cremos, quando nós aceitamos Jesus como rei, ele nos coloca no paraíso, porque foi a resposta dele. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Essa é que é a proposta do Senhor. Além de Jesus falar sobre essas coisas com muita clareza, sobre essa justificação pela fé, o apóstolo Paulo, como eu já disse antes, das 39 vezes que se fala da justificação e do justificar, 29 vezes estão inseridos no texto do apóstolo Paulo, nas suas cartas. E ele diz aqui, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio até o fim é pela fé. Abra aí Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Diga comigo, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo, diga de novo. Então essa é a boa nova do Evangelho, essa é a boa notícia do Evangelho. O justo viverá pela fé. Essa declaração depositada em Jesus, Romanos 3, 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Que não importa o que façamos, não importa o empenho que oferecemos, não importa a nossa dedicação, a justificação não é pelas obras, não é pelo nosso esforço,
pela nossa capacidade. A justificação, ou seja, a nossa legalização, está pela fé na bendita pessoa de Jesus. Por que isso? Porque foi Jesus que realizou o resgate, foi Jesus que promoveu, né, a mudança de dono, que é aquilo que nós falávamos na semana passada. O resgate, a redenção é a mudança de dono. Diga comigo, redenção é a mudança de dono. Amém? Agora, a justificação é a mudança de posição. Na redenção, nós temos a mudança de dono, ou seja, éramos do Senhor das trevas, éramos da maldade, da perversidade, aí o Senhor Jesus chega como parente redentor, ele nos compra, então agora nós não somos mais das densas trevas, do reino da maldade, agora pertencemos ao Senhor Jesus. Amém? Aí, nesse processo de redenção, agora Jesus precisa dar mais um passo para que as coisas comecem a ficar esclarecidas. Ele, sendo nosso dono, ele agora pode nos justificar. Ele agora pode mudar a nossa posição de condenados, de incriminados, de injustos, de transgressores. Ele pode mudar essa posição nossa, porque agora ele é o nosso dono. Porque ele nos resgatou. Ocorreu a redenção por intermédio da sua obra vicária. Essa palavra vicária é substituta. A obra que eu deveria pagar, eu deveria realizar, eu deveria morrer para que eu fosse justiçado, mas ele morreu por mim. Então ele cumpriu isso e ele me redimiu. Amém? Ao me redimir, eu mudei de dono. Eu mudei de dono. Ele agora, sendo meu dono, ele pode agora continuar o processo, que é a justificação. No processo da redenção, eu agora fui tomado para ser agora servo do grande rei Jesus. Agora, sendo servo do grande rei Jesus, eu preciso ter agora uma situação nova. Agora eu estou num outro patamar, eu estou numa outra circunstância. Então, essa justificação, ela é a legalização do meu novo estado, da minha nova posição. É esta a premissa da justificação. Esse é o ponto do processo lógico da salvação. Ele está nos incluindo. Diga comigo, justificação é uma inclusão. O Senhor agora está nos incluindo numa nova esfera, numa nova dimensão. Antes nós estávamos com um outro dono, antes nós estávamos condenados, nós éramos transgressores, não havia um justo sequer, nós estávamos completamente perdidos nas nossas transgressões, nos nossos pecados. Depois de redimidos, depois que ocorreu a redenção, agora vem o estágio da justificação, ou seja, agora nós somos propriedade do Senhor Jesus. Sendo nós propriedade do Senhor Jesus, agora ele nos inclui dentro do seu reinado, dentro de sua governança. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Essas coisas são importantes para sermos ensinados, doutrinados quanto a isso, porque ela mostra, irmãos, assim como na redenção que eu falei, mostra o valor do processo de salvação. Muitos crentes são rasos, são muito fraquinhos, porque não mensuraram o valor da salvação, não estudaram sobre o valor da salvação. Quanto mais nós embreamos pelos estudos da palavra, quanto mais nós aprendemos sobre a palavra, mais convicção, mais proximidade, mais relacionamento nós temos com o nosso Senhor.
Então, o estudo da justificação mostra isso, essa inclusão. E isso ocorre, olha o que o texto diz aqui de Romanos capítulo 8, versículo 33 ao 34. Romanos 8, verso 33 ao 34. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. João capítulo 5, versículo 24, Jesus diz assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então é uma mudança de posição, é uma mudança de status. Agora eu entro numa nova dimensão, num novo nível de relacionamento, que é essa parte fundamental da palavra. Romanos capítulo 8, versículo 1 ainda confirma: portanto, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Diga comigo, agora não, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? A condenação que pairava sobre nós, ele pegou ela. Eu vou mudar você. Vou mudar a sua posição. A posição que tinha a sua posição era de condenado, de transgressor. Agora eu estou te dando uma nova condição, eu estou te dando uma nova posição. E esta posição é pela vinda de Jesus. Isso foi possível. O texto ainda diz lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Estamos livres de estarmos no juízo do trono branco. O juízo do trono branco, onde vai julgar todos aqueles que rejeitaram a redenção, que rejeitaram escanear o código da salvação. Todos aqueles que rejeitaram essa proposta do trono de Deus, eles estarão agora diante do trono branco. Todos os ímpios comparecerão diante desse trono branco e serão condenados por seus pecados. Está lá no capítulo 20 de Apocalipse. Então, eu preciso ter esse entendimento. E quando eu rejeito este aspecto da salvação, quando eu me recuso em aceitar essa proposta, eu vou ser recusado por Deus no grande dia, né? É a mudança de posição externa e legal do pecador diante do Senhor. Você pode ver isso em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Diga comigo, de condenado para justificado. A justificação, irmãos, é o tempo passado da nossa salvação, mas sempre presente em nossa vida espiritual. A gente pode ver isso também em Gálatas capítulo 2, versículo 16, Romanos capítulo 3, versículo 24. A justificação é a nossa mudança de posição, de condenado para justificado. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 10. A lei não é abrandada ou deixada de lado, mas ela é cumprida. A justificação não é que Deus passou pano. Deus falou, não, eu sou Deus, eu sou soberano, eu vou passar um panozinho aqui, vou deixar isso acontecer, você vai sair dessa encrenca aí, eu vou te botar aqui. Não, é todo um processo legal. É um tribunal celestial. O Senhor Deus que decretou a lei, que nos criou, que emitiu as leis, este mesmo Senhor, ele exige um processo perfeito, correto, que atenda todas as exigências celestiais. Então, nós humanos, nós não queremos pensar muito a respeito disso. E por isso perdemos um grau de intimidade com Deus, por isso perdemos um grau de temor com Deus,
porque nós perdemos a referência de uma doutrina tão específica e tão importante para a igreja do Senhor Jesus. Quando nesta proposta ele não está abrandando, mas ele está cumprindo essa exigência no sentido mais estrito da palavra. Ele está cumprindo. O transgressor precisava ser condenado e morto. Lá no Antigo Testamento era o bode que substituía o transgressor. Ele era morto. Seu sangue era apontado para cobrir as transgressões. No Novo Testamento, a exigência continuava do mesmo jeito, derramamento de sangue. Esse foi um decreto emitido pelo céu. A alma que pecar, essa morrerá. Diga comigo, a alma que pecar, essa morrerá. Parece assim um negócio tão terrível, tão tenebroso, né? A alma que pecar morrerá. Quando você entende o conceito de morte, porque do ponto de vista natural, humano, o que é a morte? É a falência desse corpo físico, né? Ele não perde a vida e então você é sepultado, cremado, seja lá o que for. No conceito mais amplo da palavra, na acepção mais profunda da palavra morte, é o quê? Separação. E este conceito está ligado à bendita pessoa de Deus. Quando o texto diz, a alma que pecar essa morrerá, o que de forma clara o Senhor está falando? O indivíduo que transgride, ele sai da minha presença. O texto lá de Isaías diz o quê? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Cria um abismo. Então, esse abismo aqui é a impossibilidade de me contactar com Deus, de me relacionar com Deus e viver nos moldes que Deus estabeleceu. Porque eu pequei, eu sou um transgressor. Então, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, eu perco o direito de convivência, de relacionamento com o meu Criador. Quando eu perco esse direito, o que acontece comigo? Eu fico distante dele. Quando eu fico distante dele, o texto, não sei se no livro de Isaías, fala que assim como o reflexo do ourive no ouro do cardim, assim deve ser também o reflexo do Senhor em nós. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que quanto mais distantes do Senhor, menos parecido ficamos com Ele. Eu falo muito aqui, eu uso muito essa palavra diluído, né? Você pega um vidrinho de essência de 100 ml e dilui ele em 6 litros de água, 10 litros de água, 20 litros de água. Quanto mais água tiver, menos eficaz vai ser aquela essência, né? Vai perder a eficiência. Quanto mais distantes de Deus ficamos, mais diluída é essa imagem, essa semelhança. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, desse ponto de vista, irmãos, essa declaração de morte, toda alma que pecar, essa morrerá, é uma declaração de que se você transgride, se você não se submete à minha lei, então você não é digno de acessar a minha pessoa. Você não pode estar na minha presença. Justificação não é o perdão de um homem sem justiça. Não. Mas é uma declaração de que ele possui uma justiça que satisfaz plenamente o requisito de Deus. Então, a justificação, quando Deus está me justificando, Ele não está me justificando eu sendo um homem sem justiça. Mas o Senhor não disse que eu estava condenado? Como Ele está me justificando? Se eu estava condenado, não havia justiça em mim, não havia plenitude em mim, eu não sou íntegro, não sou inteiro. Então, como Ele está me justificando? Ele me justifica através da bendita pessoa de Jesus, ou seja, a justiça em Jesus
é refletida na minha vida. Por isso que o apóstolo Paulo faz uma afirmação categórica: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando o Senhor Deus nos olha, nos vê, o que ele vê? A justiça de seu Filho Jesus Cristo. Ele vê refletida em nós a imagem do seu Filho. Então, isso satisfaz toda a exigência celestial. Isso satisfaz toda a exigência das leis de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Está me ouvindo direito? Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Vou repetir, irmãos. Deus, abre aí, irmãos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Essa é uma afirmação que mostra claramente o que eu estava falando. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Quem é que não tinha pecado? Jesus. Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça independente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa. Diga comigo, como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa. Então, qual é a condição para isso? A única condição sobre a qual essa justiça é imputada, ou seja, acreditada ao crente, é a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a justiça é plenamente aceita por fé. Sem fé, é impossível acessar Deus, porque importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é presenteador, galardeador daqueles que se aproximam dele. Então eu tenho que reconhecer o poder de Deus cumprindo essa exigência. A fé é chamada aqui de condição. Diga comigo, a fé é a condição para que se cumpra a exigência de Deus. Então a sua justificação, a minha justificação, jamais será possível sem a fé. O texto diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Nós já lemos aqui, uma justiça que no princípio, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? O texto, irmãos, essa demonstração de justiça da parte de Deus, quando nós entendemos a obra, e eu disse aqui no princípio, fazendo uma analogia meia tosca, meia primária, de uma pessoa endividada, empenhorada, com nome sujo na praça, em todos os segmentos, né? Essa pessoa está sem nome algum, e empenhorada completamente, alguém vai lá e paga essa dívida, e ele precisa agora de uma certidão negativa, de protestos, ele precisa de uma, se for no caso criminal, ele vai precisar de uma certidão negativa criminal, e por aí vai. Certidão negativa para todas as coisas. Ele vai apresentar isso para as demandas de sua vida, para os órgãos que exigem essas certidões negativas. Isso é um modo simplório de falar sobre a justificação. A justificação é quando Deus concede essa certidão negativa. É quando Ele concede, porque quando você agora, por fé, aceita o sacrifício de Jesus, quando por fé você aceita que a obra de Jesus cumpriu o propósito, então essa crença, essa fé muda a sua posição. Quando Abraão creu e lhe foi imputado por justiça ou por retidão, Abraão, irmãos, não conviveu com Jesus fisicamente, mas ele conseguiu vislumbrar. Pela fé, Abraão foi salvo.
Abraão não foi salvo por obras, Abraão foi salvo por fé. Ele creu, ainda que não estava vendo, ele creu. Deus disse: é das tuas entranhas que surgirá os teus descendentes. Ele creu e isso lhe foi oferecido como algo importante e o justificou. A fé dele justificou Abraão, daí a salvação dele. Então, o ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. É nesse aspecto que eu preciso entender. Talvez você possa dizer: apóstolo, o senhor está falando muita coisa e não está dizendo nada. Se você entendeu o que aconteceu na semana passada, na redenção, que você mudou de dono, você estava escravo das trevas, foi mudar de dono, agora você está mudando de posição. Ou seja, você era um condenado com nome sujo diante de Deus, não acessava a Deus, não tinha liberdade de se relacionar com Deus. Quando Deus olha em você, pela fé que você tem na obra vicária, na obra substituta, quando Ele olha para você e vê em você a fé naquilo que Ele providenciou para mudar a sua sorte, então, esta fé naquilo que Ele fez, não naquilo que fizemos, portanto, não é pelas nossas obras, mas naquilo que Ele realizou, no planejamento dEle, no oferecimento dEle, no empenho dEle, no sacrifício dEle. Quando eu olho para estes atos do Senhor Deus e creio absolutamente, então Ele olha para mim e vê em mim a imagem do seu Filho Jesus. E quando Ele vê em mim a imagem do seu Filho Jesus, o que ocorre, irmãos? O que ocorre? Eu agora sou aceito. Eu agora posso acessar a Deus. Então, diga comigo, a justificação é o direito que me foi concedido para acessar Deus novamente, para me relacionar com Deus novamente. Oh, que coisa linda e maravilhosa! Pela justificação, agora Deus, Ele reputa, ou seja, Ele considera reto aquele que é culpado. Eu sou culpado, eu sou o transgressor, mas eu creio em Jesus. Aí Ele olha para mim e vê quem? Jesus. Então, Jesus em mim, na fé que eu tenho nele, Jesus governando a mim, Deus olha e diz assim: você pode acessar, é meu filho, você pode acessar. Cristo não apenas tira de nós a nossa iniquidade, mas também reveste-nos com a sua própria justiça. Que coisa! Olha, irmãos, quanto mais eu vejo na palavra do Senhor este empenho, esse esforço de Deus em mudar a nossa sorte. E as pessoas, a doutrina da salvação pode parecer complexa quando nós a expomos desta maneira. Ela pode parecer complexa, mas não é. É muito prática. O indivíduo era transgressor, estava escravo, foi comprado. Agora, foi legalizado. Ou seja, ele recebeu um passe, ele recebeu um passaporte, o direito de acessar a sala do trono. Ele agora tem esta possibilidade porque alguém pagou o preço que ele precisava. Paulo descreve no capítulo 5, do versículo 1 ao 12, ele descreve o que se chamou de frutos da justificação. Diga comigo, os frutos da justificação são paz com Deus, acesso à graça, esperança da glória, salvo da ira, reconciliação e glorificação. Olha só, estes são os frutos que o apóstolo Paulo apresenta, os frutos da justificação. Paz com Deus. É óbvio. É claro que eu tenho agora paz com Deus. Por quê? Porque o cetro de justiça que
me apontava e dizia, você é um transgressor. Esse mesmo cetro, que aqui significa a bendita pessoa de Jesus, ele me justifica e ele me permite acessar. Então agora eu não ando fugido, eu não ando dizendo, Senhor, porque tive medo, me escondi. Eu não preciso disso mais. Então eu tenho paz com Deus, amém? Você se alegra com isso, irmãos? Eu tenho acesso à graça. Olha só que coisa gloriosa. Eu tenho acesso ao oferecimento de Deus, à dádiva de Deus, ao presente de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? O perdão é dado para ser removido a nossa condenação. E por conta disso nós recebemos agora a justificação, que eu disse que é de volta às boas relações com Deus. Então, eu preciso crer. Porque se eu não creio na justificação, o diabo sempre vai acusar a gente, irmãos. O diabo sempre vai querer angustiar o seu coração. O diabo vai querer sempre colocar você na parede, vai querer te anular, vai querer te prejudicar, vai querer forçar você para baixo, jogar você na lona. E todas as vezes que ele vier fazer isso, que ele vier apontar o dedo e dizer assim, você é um transgressor, você pecou, você... Sabe, irmãos, uma das coisas maravilhosas desse processo é justamente o perdão. O perdão é um processo contínuo de Deus. O processo de perdão é contínuo. Deus vai continuar nos perdoando sempre. Quando que ele não nos perdoará? A pergunta é, por que Deus não perdoou o diabo? O anjo. Você já se fez essa pergunta? Porque ele não se arrependeu. Porque ele não reconheceu a culpa e a transgressão que estava sobre ele. Então, se não há reconhecimento, não há nenhuma obra que alcance esse indivíduo. Então, Deus sempre lhe perdoará, porque você está justificado. Essa justificação é um documento legal, institucional, por parte do grande Senhor de todas as coisas, Deus. Um documento espiritual, um comprovante de que você foi justificado pelo Senhor. Aí você vai continuar pecando. Vamos falar isso lá no aspecto da santificação. Mas você vai continuar pecando. Por quê? Inevitavelmente, assim como na lei todos os transgrediam, na graça agora não vai haver pecado. O pecado vai continuar existindo. Enquanto nós estivermos nesse mundo aqui, o pecado vai alcançar aqui ou acolá. Ele não vai te dominar. Ele vai acertar algo em você, mas ele não vai te dominar. Por que ele não vai te dominar? Porque todas as vezes que você transgride, o que vai acontecer? Você imediatamente reclama, você proclama, você declara a justificação, ou seja, o documento está aqui. Eu creio nessa obra, eu creio nessa obra. Então, lembra que eu falei na semana passada da salvação em 3 tempos, do pecado adâmico que caía sobre toda a humanidade, do pecado diário que nós pessoalmente cometemos e da ira de Deus que se abaterá sobre a face da terra. Então, nestes 3 tempos, o reconhecimento do sacrifício de Jesus, ele morre com as nossas transgressões e ele ressurge com a nossa justificação. Você entende o que eu estou falando, irmãos? Então, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Por meio dele, todo o que crê. Isso está registrado lá em Atos capítulo 13, versículo 39. Por meio dele, todo o que crê é justificado. Você tem coragem de falar isso comigo? Por meio dele, todo o que crê é justificado. A justificação acontece de uma vez por todas, irmãos. Isso significa que quando alguém é totalmente justificado, justificado está. Se você, em algum momento da sua vida, deixar de aceitar essa justificação, você negar essa justificação, você passa a fazer parte do grupo que chama de apostatas.
ou apóstatas. Você vai ser um indivíduo que negou a fé, apostatou a fé. E ao se apostatar da fé, ao negar a fé, você deixa de fazer parte da justificação. Você compreende o que eu estou falando? Então, eu não posso, em nenhum momento, por mais frágil, por mais que eu esteja vivendo uma crise existencial, por mais que as circunstâncias sejam muito complicadas na minha vida, eu não posso abrir mão desse documento que me foi emitido pelo trono de Deus. Esse documento, essa certidão negativa. Olha que coisa linda, irmãos. A minha fé em Cristo, na obra de Cristo, me justifica, ou seja, me deixa novamente íntegro, pleno, inteiro, com a imagem e com a semelhança do Senhor na minha vida, restaurada. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor por isso, irmão? Agora, você precisa entender que a justificação não acontece por uma mera profissão de fé. Tem que ser uma profissão, uma declaração verdadeira. Você tem que visualizar na sua alma, no seu espírito, o sacrifício que foi feito. Quando você estuda, irmãos, quando você estuda sobre os tempos passados, sobre a escravidão, que o escravo não tinha direito a nada, irmãos, a nada, nem a filhos, nem a esposa, nem ao esposo, tudo era do senhor daquele escravo. Quando você começa a estudar isso, e você entende que quando era negociado um escravo, um outro senhor comprava aquele escravo, comprava todos os direitos. Quando ele emitia uma carta de libertação daquele escravo precisava andar com aquele documento para baixo e para cima, porque uma hora ele poderia ser pego e então achar que era um escravo fugitivo, mas ele mostrava, não, meu senhor me justificou, está aqui, o meu senhor me justificou. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então, a sua declaração de fé no sacrifício do Senhor Jesus é esse documento permanente, que te justifica diante dos atos mais tenebrosos que antigamente você tenha praticado, e o Senhor traz essa justificação pela presença maravilhosa do Senhor nesse projeto. Olha, a justificação pela fé, diga comigo, a justificação é pela fé, somente pela fé, mas essa fé nunca está sozinha. O apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 14 a 26, ele fala que a fé sem obras não tem nenhum significado. Ele não está falando aqui que para você ser justificado, você precisa de obras, porque as suas obras não te fazem justificação alguma. Mas um justificado, evidentemente vai produzir, vai realizar obras que expliquem a sua nova posição como justificado. Você está entendendo? Agora, a sua nova posição como justificado diante do Senhor, regularizado, legalizado diante do Senhor, agora te dá o direito de produzir obras que sejam concernentes, compatíveis com o seu novo estado, a sua nova posição. Então, essa é uma exigência das boas obras te acompanhando. A salvação é uma dádiva divina, perfeitamente divina, que proporciona, a salvação é uma dádiva divina, que proporciona a você, no primeiro aspecto da redenção, mudança de dono. No segundo aspecto, mudança de posição, e eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. Então nós devemos não só reconhecer a justificação oferecida por Deus, mas também exercermos o direito que ela nos concede. E aí eu volto a afirmar, nós devemos aproveitar, nós devemos exercer o direito que essa justificação nos concede, que é de acessar o Pai. A justificação é definitivamente a regularização da nossa dívida com o Pai. Nós tínhamos uma dívida, essa dívida foi paga.
Não foi paga por mim, porque eu não tinha competência para isso. Foi paga pelo próprio Deus e pela bendita pessoa de Jesus. Agora, nesse novo tempo, eu tenho que aproveitar o que essa justificação me concede, que é acesso ao Pai. Eu finalizo com o capítulo 4 de Romanos, versículo 25 novamente. O qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Quando você como igreja, nós como igreja, olhamos para o sacrifício de Jesus, o que significa o sacrifício? Perdão de pecados. Mas há aspectos que precisam ser visualizados. O meu dono era um, porque ele me sequestrou da imagem e da semelhança de Deus. Ele, na redenção, ele me tira desse dono opressor. E na justificação, ele muda o meu status, a minha posição de condenado, de transgressor, de pecador. Ele muda isso, porque agora quando ele me olha, os céus me olham, o Deus Todo-Poderoso me olha, ele não vê mais o transgressor, o condenado, ele vê a bendita pessoa de seu Filho Jesus. E com o Filho, aí a gente muda. Na próxima semana nós vamos falar sobre a regeneração. No próximo domingo nós vamos falar sobre a regeneração. Inclusive o encontro que vai acontecer agora dia 16, 17 e 18 desse mês. Vai ser certamente um encontro lindo e maravilhoso. O processo de regeneração será muito claramente explicado lá, que é o novo nascimento. Então, no domingo que vem nós estaremos falando sobre a regeneração, que é outro aspecto da salvação extremamente importante. E este aspecto da regeneração é possível porque agora eu tenho um documento, eu tenho uma legalização, eu tenho uma declaração, eu tenho uma oficialização de que Jesus pagou o meu preço. Ele cumpriu a exigência do céu. Você entende isso, irmão? Preste atenção no que eu estou falando. Você e eu não cumpriríamos jamais as exigências do céu. Estávamos fadados à condenação perpétua por causa das nossas transgressões. A justiça de Deus, a retidão de Deus, o atributo deste aspecto em Deus é tão poderoso, irmãos, que não tem choro, não tem gritinho, não tem mimimi que modifica a exigência do céu. Deus, vendo isso, ele diz, não tem outra opção, eu preciso resolver essa meleca que a humanidade se enfiou. Eu preciso resolver essa problemática. E a única maneira de se resolver isso é justificando esse povo. E como eu vou justificar? Eu vou colocar o meu filho dentro dessas pessoas, no coração dessas pessoas, no espírito dessas pessoas. Aqueles que tiverem fé na morte do meu filho Jesus, eles terão agora uma imagem diferente. E quando eu olhar para eles, eu não vou afastá-los de mim, eu não vou destruí-los, eu não vou prejudicá-los, e eu não vou aceitar que o antigo dono venha peitá-los, porque eu estou vendo o meu filho amado nessas pessoas. Eu estou justificando, legalizando, oficializando este ato através da morte do meu filho Jesus.